Olá, estamos começando mais uma videoaula. A videoaula de hoje é sobre globalização e processos econômicos atuais. Bom, qual é a análise mais comum para se falar sobre globalização? A análise mais comum para se falar sobre globalização é que ela estaria atrelada, a globalização, ao processo ligado ao capitalismo. Então, a globalização, na verdade, é a evolução do capitalismo. Então, o sistema capitalista que tem aí aproximadamente 500 anos de história e passou por várias fases, né? O capitalismo comercial, o capitalismo industrial e o capitalismo financeiro, seria a globalização. Então, a globalização estaria atrelada ao capitalismo e o capitalismo teria, ao longo da história, passado por fases e essas fases são analisadas como capitalismo comercial, industrial e financeiro, né? Então, a globalização seria isso. Quando então a gente encara a globalização, abre parênteses, capitalismo, a gente tem que entender o que é o capitalismo. O capitalismo é um sistema socioeconômico onde tudo tem dono. Esse dono pode ser dividido, por exemplo, só para exemplificar, de duas maneiras. O dono pode ser a iniciativa privada, né? Um indivíduo da sociedade é dono, ou o dono pode ser o Estado. Então, as coisas podem ter dono sendo possuídas pelo Estado, né? O Estado é o dono daquela determinada propriedade, ou um indivíduo da nossa sociedade acaba sendo dono daquela propriedade. Mas é um sistema onde tudo tem dono. Então sempre haverá um dono, eu só preciso identificar quem é. E eu coloquei aqui o exemplo mais comum, né? Pode ser alguém da sociedade, tá? Ou pode ser o Estado, né? O governo, entre aspas, seria o dono, tá? É uma sociedade que está dividida em classes sociais, né? Essas classes a gente subdivide ela em A, B, C, D, E, enfim, né? Você também chama ela de ricos, você chama ela de classe média, você chama ela de pobres, você chama ela de miseráveis. Então ela estaria dividida desta forma, a gente dividiria a sociedade. E o capitalismo ele forma uma sociedade piramidal, né? Vai formar uma pirâmide, como nós estamos vendo aqui nesta formação do sistema capitalista, né? Então você tem uma base muito grande de pessoas que sustenta, né, um topo muito pequeno, né? Então você teria muita gente sem acesso às riquezas e pouquíssimas pessoas com acesso a essas riquezas. Essa seria a estrutura do capitalismo. Como eu já havia dito agora há pouco, é um sistema onde ele tem aproximadamente 500 anos de história e esse sistema ele está dividido em várias fases. Como eu tinha falado agora há pouco, posso até adiantar, o capitalismo comercial, o capitalismo industrial e o financeiro. Tá? Daqui a pouco a gente fala um pouco melhor sobre isso. Bom, então isso seria a introdução de globalização, né? Bom, só para a gente dar nomenclatura à globalização, é o conjunto de ações que interligam as nações, ampliando os vínculos econômicos, políticos e culturais e sociais, ou seja, através do nosso sistema econômico. Sua origem seriam as grandes navegações, aonde começa o capitalismo comercial, tá? Então a origem seria lá nesse modelo e hoje o impacto da terceira da chamada revolução técnico-científico-informacional, né? Ou seja, o momento que nós estamos vivendo agora é um momento de grande transformação nas comunicações, principalmente em função do que a internet pôde produzir, né? E tudo que veio ligado à internet, né? Enfim, a gente pode citar como exemplo aqui o WhatsApp, enfim, tá certo? E depois a gente pode ligar aqui também, tá certo? A questão de você ter facilidade de achar coisas que você está procurando, por exemplo, com a facilidade do Google e assim por diante. Então, você tem uma transformação na comunicação e você tem uma eficiência cada vez maior nos meios de transporte, porque a gente evoluiu demais na questão dos transportes. A gente pode citar, por exemplo, né, a transformação que aconteceu dentro das ferrovias e o aumento de velocidade dentro dos trens, com a chegada do trem-bala, né, que viaja a uma altíssima velocidade com uma segurança muito interessante, os aviões, que também são meios de transporte extremamente seguros. Então a gente viu aí o mundo ficar menor, né? O mundo dá a impressão que o mundo diminuiu, né? Por quê? Porque você, com um sistema de transporte cada vez mais eficiente, cada vez mais rápido, você tem aqui o caso do avião e do trem, e com um sistema de comunicação cada vez mais eficiente, você tem aqui o caso da internet, o caso
dos aplicativos ligados à internet, como por exemplo o WhatsApp, tá? Isso tornaram o mundo menor, fizeram as comunicações fizeram o mundo ter a impressão que a gente está sempre cada vez mais próximo, né? É uma impressão, né? O mundo é muito grande e é uma impressão que a gente tem. Bom, como eu havia dito para vocês, né? Como eu havia falado para vocês, a gente tem o capitalismo dividido em fases. Então, quais são as fases? A gente tem a primeira fase, que é o chamado capitalismo comercial, que é o capitalismo que está ligado às chamadas grandes navegações, né? A colonização da América. E nessa fase, a origem da divisão internacional do trabalho. Eu até coloquei um esqueminha aqui do lado, né, falando um pouquinho dessa divisão internacional do trabalho, né? A gente vai ter, por exemplo, um grupo de países que vai produzir, lá na origem, né, quando começou isso aqui, um grupo de países que vai produzir os recursos naturais e um grupo de países que vai produzir, por exemplo, os produtos manufaturados. Então, se você olhar aqui, né, você vai conseguir enxergar, ó, de um lado você tem os países que vão produzir os manufaturados e do outro lado, né, que seriam as metrópoles, e do outro lado você tem os que vão produzir os produtos primários, né, que seriam as colônias, né? Então é aí que começa a origem da divisão internacional do trabalho. Divisão internacional do trabalho é isso, é o que como cada país acaba se encaixando. Se a gente olhar aqui agora, nesse momento que nós estamos vivendo, né, nós estamos vivendo uma nova divisão internacional do trabalho, porque você tem esse último quadro que está aqui embaixo, né, onde estão essas duas imagens aqui, né, onde está escrito capitalismo financeiro, né, essa seria a nossa última divisão internacional do trabalho. Então você tem ali um conjunto de países subdesenvolvidos não industrializados, um grupo de países subdesenvolvidos industrializados, e do outro lado aqui você tem os chamados países desenvolvidos. Então, só para a gente entender, um país subdesenvolvido não industrializado vai fornecer a matéria-prima. O país industrializado vai produzir, vai fornecer o produto industrializado. Ficaria mais ou menos como a primeira divisão internacional do trabalho que nós estudamos, né, que nós citamos aqui em cima, tá? Então, pouco mudou daquela época para cá. Então, tá aqui um esqueminha, novamente para você olhar. Eu já tinha falado e ampliado, não há necessidade de continuar, tá? Bom, o que é a base do capitalismo comercial? Consolidou-se com as trocas comerciais. As potências eram Portugal, Espanha, Inglaterra, França e Holanda. Esses eram os países, né, que se destacavam como potências. E como é que esses países acabaram enriquecendo? Eles enriqueceram, e eu coloquei aqui alguns fatores que levaram esses países a enriquecerem, explorando novas terras, manufaturados, escravos, metais preciosos, produtos agrícolas. Foi o chamado período do mercantilismo. Tudo bem, gente? Bom, aí do capitalismo comercial nós evoluímos para o capitalismo industrial, tá? O capitalismo industrial, ele vem através da Revolução Industrial, ali em meados de 1750, 1760, James Watt inventa a máquina a vapor lá na Inglaterra, e ali começa a troca do trabalho manual pelo trabalho manufaturado da máquina. Então entra a máquina a partir daqui, né? Junto com a Revolução Industrial vem o liberalismo econômico, né? Livre concorrência, livre iniciativa, tá bom? E junto com essa livre concorrência, livre iniciativa, vem o chamado imperialismo, ou seja, como a Revolução Industrial começou dentro da Europa, a Europa tinha uma dificuldade muito grande de acessar recursos naturais, de acessar matérias-primas. Então, o que eles vão fazer? Eles vão buscar essas matérias-primas nas colônias. Uma das mais, vamos dizer assim, das colônias, uma das regiões que foi colônia mais famosa é o continente africano, né? Que está aqui do lado. Inclusive, você está vendo nesse mapa, esse mapa mostra a divisão do continente africano por áreas que estavam dominadas, né? A área inglesa, a área francesa e assim por diante. Você vai perceber que a área francesa, que é a azul mais escura, e a área inglesa, que é a vermelha, são as áreas, são os espaços maiores, né? Então, quem dominava esses espaços eram as duas superpotências da época, né? E eles tinham mais territórios, ok, pessoal? Bom, depois, dentro desse capitalismo industrial, né, que a gente vai ver aí do trabalho manual para o trabalho mecânico, a gente vai ver a máquina. Que máquina? Isso que é importante frisar. No início, a máquina a carvão, a máquina movida a vapor. Então, a energia que se utilizou aí nesse processo foi a energia do carvão. Tudo bem? Bom, depois a gente vai para um próximo capitalismo. Que capitalismo que é esse? Esse próximo capitalismo é chamado capitalismo financeiro. Esse próximo capitalismo
é o capitalismo, por sinal, é o capitalismo que nós estamos vivendo hoje. É o capitalismo das transnacionais, dos monopólios e oligopólios e do neoliberalismo. Então é o momento que nós estamos vivendo agora, com transnacionais, que seriam as empresas que se espalham pelo mundo, aí espalham o capital pelo mundo, os monopólios e oligopólios, e monopólio e oligopólio, quer dizer, as empresas tendem a ser únicas, né, ou num grupo muito pequeno, e esse novo modelo do neoliberalismo, que seria um Estado mínimo. Vamos tentar falar um pouco mais sobre isso aqui agora. Bom, a primeira vez que se utilizou essa expressão capitalismo financeiro foi no final do século XIX, tá certo? Foi ali que se utilizou pela primeira vez, e esse capitalismo ele tem duas características que são fundamentais. Quais são as características que são fundamentais? A crescente integração do capital industrial com o capital de financiamento do banco. É uma espécie, nós vivemos uma era do casamento, do capital do banco com o capital da indústria, né? um apoiado no outro, né? O capital do banco com o capital das indústrias. O mundo que nós vivemos hoje é um capital de banco com capital de indústrias. Então, além de você ter essa questão do banco tá em destaque e a indústria está em destaque, né? Nós temos também o processo de monopolização, ou seja, a ideia é que as empresas elas querem ser únicas, elas querem ser exclusivas, elas querem ser monopólios, tá certo? E eu acabei de dizer, agora há pouco, a gente está vivendo uma era aí onde a gente vai ver as multinacionais ou as transnacionais, né? Então são empresas que querem se destacar mundialmente. Então você olha, por exemplo, o caso da Coca-Cola, que está presente particularmente, no mundo todo, né? A última vez que eu vi estava presente em 140 países a Coca-Cola. Então são empresas que vão estar vendendo no mundo todo. E qual a ideia básica dessa empresa? É que todo o lucro que essa empresa tiver vai acabar voltando para o país de origem, tá? A ideia do capitalismo atual é criar um monopólio, ou seja, uma empresa só ficar. Mas se uma empresa só ficar, ela elimina a base do que seria o capitalismo, que seria a livre iniciativa e a livre concorrência. Se não há concorrência, eu estou sozinho no mercado eu ponho o preço que eu quero, e aí não há a questão saudável do capitalismo, que é a concorrência, onde você estimula não só o preço, né, briga por preço, mas você estimula também a questão da qualidade. As pessoas sempre estão preocupadas com seus produtos e serviços em oferecer qualidade. A forma mais comum que a gente vai ver atualmente do capitalismo não é monopólio, né, até porque existem leis nos países que proíbem os monopólios, mas sim os oligopólios. O oligopólio é um pequeno grupo de empresas que detém o controle do mercado. Então você tem lá 3 empresas que detêm o controle do mercado e ainda se corre um risco aí. Qual é o risco? Tá? O risco é dessas pequenas empresas ainda caírem nessa jogada aqui, tá certo? Por exemplo, uma das jogadas é o cartel. Carlinhos, o que é cartel? Cartel é quando um grupo de empresas independentes que produz o mesmo produto combina o preço. Pronto, acabou o capitalismo. Acabou o capitalismo. Aliás, o capitalismo ele tem uma fama de ser saudável, mas se você não tiver mecanismos que fiscalizem ele, ele pode ser o mais nocivo de todos os sistemas, né? É necessário que haja agências que regulem o capitalismo, que fiscalizem, porque senão ele vai para o vinagre, porque a tendência do capital é se monopolizar, tudo bem? É uma tendência inclusive é uma tendência natural do sistema. O sistema naturalmente chega a isso. Por isso que você tem que ter uma regulação para o sistema não chegar. Você vai formar montanhas de acúmulo de capital nas mãos de poucos. E aí você tem que ter, né, mecanismos para evitar isso aí, né? Mas você tem, por exemplo, o cartel, que é quando as empresas se juntam, combinam o preço e vendem pelo mesmo preço, aí não tem lealdade nenhuma no mercado, tá bom? Não tem lealdade nenhuma no mercado. Você tem também o trust, é quando as empresas literalmente se juntam, né? Uma vai comprando a outra e vai virando uma empresa só. Elas vão se juntando, inclusive legal, de maneira legal, não tem nada de ilegal nisso aqui não, mas elas vão eliminando as suas independências legais e formando uma única empresa, tá? Vai constituindo uma única empresa, que não tem nada de saudável nisso aí. E a próxima é o holding, que é a forma que você tem de chegar a isso aí através do mercado de ações, é quando você compra ações e chega através do mercado acionário. Então é uma outra forma, tudo bem? Bom, nós temos hoje em dia, vou deixar aqui, o chamado, né,
dinheiro, como é que o dinheiro circula, o dinheiro, como é que o dinheiro ficou inteligente, como é que tem essa inteligência do dinheiro, né? Bom, você tem as bolsas de valores, que é onde negociam as ações das empresas, né? As empresas põem ações na bolsa e negociam ações na bolsa. Então hoje você tem a possibilidade de ganhar dinheiro botando ações da empresa na bolsa e obviamente, né, a empresa se expandindo através da bolsa. Então é uma das possibilidades dentro do capitalismo financeiro, né, o chamado mercado da bolsa. E a outra são os paraísos financeiros, né, locais onde você tem grande permissividade de investimentos que não exigem identificação do investidor. Isso aqui é pura picaretagem. Isso que vocês estão vendo aqui chama-se picaretagem. É gente que ganha dinheiro de maneira ilícita e tem a possibilidade de depositar esse dinheiro ilícito dentro de uma instituição financeira. Isso é um absurdo, né? Acho que vocês concordam comigo. Você tem um paraíso fiscal, mas são coisas que existem. Está vendo como é que o capitalismo gera mazelas? Uma delas é essa aqui, ó. Você, sei lá, você ganha dinheiro através, vamos falar uma coisa que está muito na moda, você ganha dinheiro através da corrupção. Você pode depositar num desses paraísos, o que seriam isso? Você pega o dinheiro, deposita lá e ninguém te cobra a origem do dinheiro. E o dinheiro pode ficar guardado lá. Olha que absurdo, né? Você poder depositar um dinheiro que você não precisa declarar a origem. Tá? Então, é uma situação que nós vivemos dentro do capitalismo financeiro. Esses lugares aqui que vocês estão vendo, eu vou dar uma paradinha aqui, são lugares onde você tem esses paraísos financeiros. Ilhas Caimã, né? Bahamas. Então, nós estamos mostrando aí locais que são paraísos financeiros, ou seja, locais onde circula muito dinheiro que foi ganho, obviamente, se o cara depositou o dinheiro aí, o dinheiro foi ganho de alguma forma ilícita, tráfico de drogas, por exemplo. Então, estou mostrando que isso é possível dentro desse momento. E para a gente tá fechando, né? Nós temos aí as políticas do keynesianismo e a política do neoliberalismo, que são políticas bem diferentes uma da outra, né? O que é o keynesianismo? É uma política econômica que propõe ampliar a intervenção do Estado na economia. Essa política ela vem muito forte dentro do século XX, depois da crise de 1929. Quando quebrou a Bolsa de Nova York, esse economista tinha uma proposta. Qual que era a proposta? O Estado ser a mola mestra, o alavancador da economia. Então, ele propõe, vou pegar a síntese do que seria a ideia dele, ele propõe que o Estado deveria ser o gerador, por exemplo, de trabalho. Como? O Estado devia proporcionar obras. Então, o Estado, por exemplo, como é que a gente vai gerar obra? Sei lá, cara, vai asfaltar, vai fazer rodovia, ferrovia, ponte, vai fazer obra para fazer a economia virar e assim a máquina toda se funcionar, entendeu? Então era a ideia de intervenção do Estado na economia. Reestruturar a indústria nacional, ou seja, ele tinha um discurso forte nas indústrias locais, alavancar as indústrias locais e não as indústrias que estão vindo de fora, tá? E estimular práticas protecionistas, ele achava que tinha que ter uma prática de proteção ao mercado, coisa que hoje a gente seria totalmente contrário, porque afinal de contas você vai abrir o mercado e que vença o melhor. Essa frase é meio complicada, porque até hoje os mercados patinam nisso aí, mas era a ideia dele, né? Mas ele era mais explícito. Não vamos não. Vamos estimular a prática de proteger o nosso mercado e incentivar o consumo de produtos nacionais. Então você percebe que ele era a favor do desenvolvimento das economias locais, né? Até porque são as economias locais que geram emprego, que distribuem a riqueza, né, aonde você vive. Então, na cidade que você vive, é ali o lugar mais importante para você. Então, obviamente, vamos incentivar o consumo de quem é dali. Vamos num comércio de alguém dali. Eu vou comprar. No quê? No comércio do sujeito que é daquele lugar. E para finalizar, nós temos a política econômica atual, que é o chamado neoliberalismo, que vem numa contramão do Keynes, né? Porque o Keynes falava em estado máximo e agora nós estamos falando em estado mínimo, tá? Então é o Estado intervindo minimamente na economia, tá? Entenda, essa história de não haver Estado na economia não é possível, porque se o Estado desaparecer na economia, a economia vira monopolista. Você já viu isso aí? Isso é uma das bases para a gente entender o sistema capitalista, tá certo?
Bom, dentro desse neoliberalismo a gente fala em privatização de empresas estatais, desregulamentação dos mercados comerciais e financeiros, quer dizer, os mercados têm que ser livres, tá? Redução dos gastos públicos, né? Você percebe que o Estado tem que ser mínimo na economia. Nós temos que ver o Estado minimamente na economia. E os dois ícones da introdução dessas políticas no mundo foi na década de 80, Ronald Reagan nos Estados Unidos e Margaret Thatcher na Grã-Bretanha. Então, foram lá onde isso começou e hoje esse assunto é muito forte, inclusive domina o centro da economia atual, tá certo? Do mundo, né? Do mundo, ok? Obrigado, gente. Vamos ficando por aqui. A gente se vê na próxima aula.